Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com, e hoje a gente vai falar um pouco sobre demônios. Bom, a galera que segue o portal, que já me conhece aí desde a época de Orkut, etc., sabe que desde aquela época eu sempre, fui um pouco curioso nesse assunto. E hoje, depois de mais de 10 anos de leitura, estudo, evocação, conjuração, trato, distrato, etc, eu tenho algumas visões, certo, sobre o que seria demônio. E nesse Occultcast eu pretendo falar um pouquinho para vocês, sobre algumas das visões, algumas das versões que eu tenho estudado durante todo esse tempo. E lembrando que nenhuma delas está certa, certo? Nenhuma delas está errada. Isso tudo vai depender da crença de cada um, porque o termo demônio em si, ele tem vários significados em várias culturas e etc, certo? Então eu vou falar algumas e, ao contrário, de alguns outros canais, portais, etc., eu não vou proteger nenhuma, Porque, por exemplo, se você entra numa página sobre Goetia, você vai encontrar eles falando sobre os demônios de Salomão e toda aquela mitologia que existe, ao redor daqueles 72 é o que eles acreditam que é real, certo? Assim como se você for estudar, por exemplo, qualquer culto árabe, você vai encontrar sobre os djinns, e como eles foram criados, assim como na cultura oriental japonesa, você vai ver os onis, etc, certo? Eu não vou proteger nenhuma, eu vou falar de algumas aqui só pra gente levantar, um diálogo para que vocês continuem falando aí durante a semana. Mas pra mim, vai depender, eu não sei a verdade. Se eu soubesse a verdade, eu não estaria aqui gravando podcast. Eu seria, sei lá, o dono de uma mega ordem que controlaria o mundo, Então vamos lá, crianças. Bom, vamos começar com uma primeira visão que eu achava bem interessante, principalmente quando eu comecei a estudar, certo? Que é uma versão, vamos botar assim, meio católica do negócio, Onde eles acreditavam que a gente teve a rebelião dos anjos, certo? E a gente teve um grupo de anjos que ficou a favor de Deus e alguns anjos que se rebelaram e ficaram a favor de Lúcifer, certo? E por conta disso, Deus mandou Lúcifer pra puta que pariu e ele foi lá virar o imperador da puta que pariu. Pra quem já viu a série Lúcifer sabe que na verdade ele é tipo o dono do inferno. E o inferno é só mais um lugar, certo? Assim como a gente tinha a cidade de prata para os anjos, o paraíso ou o Éden, como vocês quiserem chamar, a gente tinha um inferno que seria a casa que o Lúcifer ganhou para ele. É tipo assim, o Lúcifer ele era uma espécie de filho revoltado que queria sair de casa. Ou melhor, que ele queria a casa dos pais. Aí o pai falou, faz o seguinte, eu comprei um cafofo pra você. É num lugar feio, é num lugar violento, mas tu vai pra lá e lá tu vai poder, inclusive, fazer as suas festinhas, certo? Com essa tua galerinha aí rebelde, que gosta de rock, que gosta de beber, que gosta de usar droga e etc. Então o Lúcifer foi, no caso, mandado pro inferno junto com uma legião enorme de, sei lá, alguns dizem 666, outros dizem 999, dentre outros números cabalísticos lindos, para o inferno. E esses anjos, quando eles caíram, eles tiveram as suas asas retiradas. E isso seria mais ou menos uma alusão ao fato deles não poderem mais subir ao céu voando com as asas, ou que eles não tinham mais o brilho de Deus, que era o que essas asas representavam, a pureza, a limpeza da energia de Deus. Então, graças a essa revolta dos anjos, nasceu uma espécie de demônio, que seriam os anjos caídos, certo? E os anjos caídos estão no inferno, ou nos infernos, apesar de que, se não me engano, na religião católica existe somente um inferno, E lá eles ficam vivendo como eles faziam no céu, só que lá eles têm o livre-arbítrio, que era o que, na verdade, o Lúcifer queria que Deus desse para ele. Então você tem o Lúcifer, que é o líder de todos eles ali embaixo, certo?
E você tem todos os outros caídos que se transformaram, né, se corromperam em demônios, certo? E a gente sabe que boa parte desses demônios e tal e etc, os próprios historiadores e tal, estudiosos, né, da religião católica, no período onde somente eles escreviam os livros, eles culpavam as coisas, certo? Né, com esses demônios. Então, uma seca, uma praga, qualquer coisa do tipo, eram esses anjos caídos que eram demonizados e por isso eles estavam lá no inferno, certo? Então sim, a gente tem uma galerinha aí que curte magia enoquiana e etc. E eles acreditam que esses caídos existam e acreditam que Lúcifer, na verdade, seria uma espécie de demônio pai ou demônio mestre. Essa é uma das visões mais aceitas, certo? Onde a gente teria um grupo de anjos contra um grupo de demônios e isso gera dualidade, certo? Beleza. A gente tem, por exemplo, também a versão dos árabes, certo? Os árabes, eles acreditavam que existiam determinados espíritos chamados djinns, que eram espíritos que viviam, né, no deserto e eram eles os responsáveis pelas mortes das pessoas que desapareciam, né, no deserto. Bom, a gente sabe que deserto é um lugar muito fácil de você morrer, certo? Então, eles acreditavam que no deserto existiam demônios, certo? Que absorviam, comiam o corpo dos humanos que se perdiam lá. Ou melhor, o contrário. As pessoas acabavam sumindo porque elas eram pegas por esses demônios. Os djinns, na verdade, eram uma espécie de anjo caído, mas ao invés de eles serem expulsos para o inferno, eles foram expulsos para a terra. E aí elas adotaram um elemento de fogo para ela. Então, inclusive a versão de que a gente tem djinn da água, djinn do ar, djinn da puta que pariu da terra. Não, isso não existe, certo? O djinn é um espírito de fogo, certo? Ele remete a deserto e ao ódio em si que esse espírito teve e trouxe à terra, gerando assim outros pequenos djinns, também feitos de fogo e cinzas, que ficariam no deserto matando as pessoas. E lá a gente tem vários tipos de monstros que também eram demônios, tipo as lâmias e etc. Certo? Então a versão deles, a visão deles, apesar de não parecer, ela é bem similar à versão católica, ou seja, a gente tinha sim no céu um ser perfeito, só que eles acreditam que esse ser perfeito não errou e rolou essa briguinha. Aquilo tinha que acontecer. Então esse djinn, né, do fogo que veio à Terra, ele veio porque ele tinha que vir, porque a criação de Allah era perfeita e ele ficava, no caso, né, fazendo essas maluquices no deserto e matando pessoas. E, obviamente, os historiadores da época, como eram ignorantes, eles colocavam, assim como os católicos, a culpa, certo, em todas as desgraças que aconteciam no deserto para esses demônios djinns, e com o tempo foi passando e eles foram se modificando e gerando vários tipos de monstros que também são tidos como demônios, certo? A gente tem também a versão oriental, né, japonesa, onde a gente tem os Onis, certo? Os Onis são espíritos malignos, normalmente relacionados a algum tipo, né, de trauma ou de dor ou de guerra ou qualquer coisa do tipo, e também alguns casos são relacionados a espíritos da natureza, o que lembra bastante a questão de fadas e etc. Porque eles têm sim, por exemplo, Onis, né, que são relacionados à água, a um rio, a um lago, a uma cachoeira e até um guarda-chuva, certo? Eu já falei um pouquinho dessas entidades engraçadas que tem no Japão, certo? Mas a maioria delas, elas eram mostradas em contos do folclore deles, principalmente para dar lições de moral ou para impedir que pessoas fizessem determinadas coisas erradas, certo? É mais ou menos tipo um bicho-papão. Só um segundo, vou tomar um café. É mais ou menos como um bicho-papão, certo? Que a sua mãe diz que se você não ficar na sua cama no horário que você tem que ficar na sua cama, um bicho-papão vai vir para te pegar, certo? Isso para quê? Para te assustar, para que você não saia da cama enquanto ela está dormindo. Meu Deus, mas vai vir alguma coisa te pegar? Não, não vai vir nada te pegar. A única coisa que vai acontecer é que você, por medo disso, vai dar uma noite de sono tranquila para sua mãe. Agora imagina isso quando você é uma espécie de sacerdote, que lá no Oriente, no Japão, eles acreditam muito no que um sacerdote falasse.
Então se um sacerdote falasse, olha só, essa floresta aqui ela é perigosa porque tem um Oni que toma conta dessa floresta, não quer humanos aqui, ninguém ia entrar. Ou porque o sacerdote fez isso, aí é com eles. E com isso a gente tem vários contos e lendas e mitos japoneses baseados nisso. E os demônios são basicamente isso, os Onis deles, né? São espíritos que nasceram por algum significado em específico, né? E em alguns casos também são elementais da natureza, certo? Bom, a gente tem, por exemplo, nas religiões africanas. Eu não gosto de falar muito deles. Primeiro porque eu não entendo tanto assim de religião afro como eu gostaria ou como eu deveria, certo? E para algumas entidades são positivas e para outras não são, certo? Então eu não vou me aprofundar nem um pouquinho neles e eu vou deixar para que a galera, né, aqui da Imperium que saca mais depois faça uma matéria separada. Porque muita gente acredita, por exemplo, que o Exu seria uma espécie de demônio, de espírito baixo, certo? Sendo que algumas linhas dizem que, na verdade, o Exu ele é somente um mensageiro do vento, certo? Então, você não pode ter, né, um mensageiro do vento, que seria uma espécie de elemental do ar, tido como demônio, só porque você não gosta dele. E cá pra nós sabemos que isso acontece bastante. Então eu vou deixar a parte das religiões afro, né, voltada pra galera que entende um pouquinho mais. Então, pra não falar besteira, eu prefiro parar por aqui. Na Goetia, a gente tem os 72 demônios, certo? Ou espíritos que o Salomão, de certa forma, controlou para construir o seu templo, quando ele fez um trato com Deus e conseguiu a sabedoria eterna, né? A gente sabe que isso nunca aconteceu, né? Que isso é só um mito, né? Para as pessoas se interessarem na história, mas isso nunca aconteceu. A gente sabe que o Salomão da Bíblia não é o Salomão da Goetia. A gente sabe que a Goetia é só uma espécie de grimório com uma porrada de rituais e espíritos que o nego simplesmente catalogou, né, de outros livros que tinham ali no lugar e eles tinham que vender e tinham que mostrar trabalho, né? Mas o que são os espíritos da Goetia? Bom, os espíritos, ou vamos botar demônio, né, que a gente tá falando de demônio. Os demônios da Goetia, se você for dar uma olhada bem profunda neles, você vai reparar que boa parte deles eram espíritos, deuses pagãos, certo? De algumas tribos ou grupos pagãos em si que foram eliminados. Então o que rola? Se você, por exemplo, você era um cruzado católico e etc. Você ia num determinado vilarejo ou tribo. Você ia lá e aprendia sobre a religião daquelas pessoas que na verdade chamavam de culto, né? Porque a religião seria para religar com Deus. O que não fosse isso seria culto, e era um culto pagão. Então eles pegavam todas essas entidades que essas pessoas adoravam e elas automaticamente carimbavam a testa das entidades com o selo de demônio. Então o que rola? Muitos dos demônios que vocês vão encontrar no Lemegeton, vocês vão reparar que eles na verdade eram deuses adorados por alguns grupos pagãos, certo? Por quê? Veio um monte de cruzado, veio um monte de católico, matou todo mundo e falou, ó, aquele cara ali, ó, se a gente não acabar com ele, porque era o que normalmente eles faziam, que era simplesmente apagar tudo sobre aquela entidade, eles simplesmente iam lá e falavam, aquele ali é um demônio, eu não quero vocês adorando ele, então vamos falar que ele é um demônio para ninguém mais querer falar com aquele cara. Então, principalmente na Goetia, acho que 80% naquelas entidades que tem ali, certo, que eles chamam de demônios, são deuses que eram cultuados por grupos e tal, e etc., tribos que não existem mais, certo? Então, por conta disso, eles acabaram caindo para o patamar de demônios. Agora vamos lá para o mundo real, certo? A gente sabe que tudo isso que eu falei aqui agora é folclore e história, certo? Ou seja, tudo isso que eu falei vocês vão encontrar em livros, etc. E qualquer coisa. Você pode chamar o Saci, por exemplo, de demônio. A mula sem cabeça, o Oluparum, sacou? Você pode chamar eles de demônio. Por quê? São criaturas do folclore de algumas nações que com o tempo, quando elas foram catequizadas, né? Ou seja, a Igreja Católica veio aqui e transformou todo mundo em católico, essas coisas não cabiam mais no patamar de deuses de qualquer coisa, porque a gente só teria um Deus, que era o Deus católico,
E caso você fosse cristão, você teria os santos, que na verdade todo mundo sabe que um santo é só uma pessoa que fez algum milagre e foi beatificada. Qualquer pessoa pode virar santo, certo? Então todo o resto é entidade folclórica, que também é tido como demônio. Tanto que, se vocês quiserem ver um pouquinho disso, basta vocês irem numa cidade do interior, mas interiorzão mesmo, onde a galera é bem da velha guarda. Tu chega numa igreja e pergunta para as idosas, né, os idosos, sobre saci, sobre mula sem cabeça, e você vai ver a reação deles. É como se você estivesse falando do diabo para eles. Porque isso são personificações do capeta, ou seja, formas que o capeta conseguia tomar para vir para o nosso mundo, para atentar as pessoas ou danificar alguma coisa de um bom católico, certo? Porque sim, acontecia muito isso. O cara, ele rezava a lenda que era um ótimo católico, ele ia lá e dava dinheiro na igreja todo mês, porém a safra dele deu ruim, pegou fogo. Eles botavam a culpa em quem? No Saci. Foi lá o Saci que botou fogo na porra toda. Ou foi o Curupira, certo? E esses são o quê? São demônios que não estavam querendo com que ele entregasse dinheiro para a igreja, certo? Então eles demonizaram praticamente tudo, certo? Então, na vida real, para um cara que é praticante de ocultismo, bom, a primeira coisa que o cara ele tenta fazer quando ele se torna praticante de ocultismo é ter um pouco de visão, né, do mundo espiritual. Então ele vai buscar por duas coisas, né? Ele vai buscar por abertura do terceiro olho, certo? E vai buscar por projeção astral, né? A abertura do terceiro olho seria para que ele conseguisse enxergar nesse plano ao redor dele as coisas não físicas. Então ele vai ver fantasmas e teoricamente ele veria um demônio, se tivesse um demônio no ombro dele, tipo aquele filme tailandês lá que a menina fica no ombro do cara. Para constar que não seria um demônio, que seria um fantasma, né? E ele faria projeção astral para conseguir ir para outros planos e para esse plano, mas fora do corpo dele, levando apenas a visão astral dele. E aí, quando ele fosse para esses outros planos, a mente humana obriga ele a acreditar que se você vai para algum lugar, tipo um outro planeta, né, um outro plano, tem que existir algum tipo de vida nesse lugar, certo? E o que seria esse algum tipo de vida? Então a gente vem para as teorias extraplanares, certo? Onde a gente acredita que os planos, o universo ele é dividido em vários planos, que são várias camadas. Alguns cultos acreditam que todos esses planos estão numa grande bola só, e alguns outros acreditam que elas estão todas no mesmo lugar, mas vibrando de forma diferente. E algumas acreditam que é algo parecido com o Inferno de Dante, certo? Que seria uma espécie de formigueiro, onde você tem vários andares e em cada andar seria um plano diferente. E conforme você fosse baixando, ficaria cada vez mais difícil por você estar se afastando do seu plano principal. E em cada plano desse você teria uma espécie de bioma lá, sacou? De entidades que moram naquele lugar. Para as pessoas que já fizeram projeções extraplanares, elas sempre citam esse tipo de coisa. Ah, eu fui num determinado plano, quando fiz uma projeção astral. O plano era todo cinza, certo? Sem vida, sem cor, mas tinha umas entidades andando lá que eram bípedes, mas eram muito compridas, sem pelo, sem olho, somente com uma boca aberta vindo na minha direção, certo? Então o que rola? O cara ele pode catalogar isso? Pode. Né? Era mais ou menos o que a galera fazia antigamente com a demonologia no geral, certo? Demonografia, né? Eles desenhavam e tal, que eram coisas que eles viam em sonhos, eram coisas que eles viam em relatos de pessoas que falavam que iam pro deserto e iam pra floresta e saíam correndo de medo falando que viram alguma coisa. Só que nesse caso eles estão fazendo com resultados de projeções astrais, né, no caso. E aí eu digo uma coisa pra vocês, que são ocultistas praticantes da atualidade e fazem projeção. Já pararam pra tentar fazer isso? Fazer uma projeção astral extraplanar e registrar o que vocês viram lá? Quem sabe vocês conseguem gerar a nova geração, certo? De entidades que o nego vai chamar de demônio da próxima época, certo? Da nova era. Porque o que acontece? Todo mundo que projeta vê alguma coisa, certo? Assim como qualquer pessoa que vai para um lugar escuro, ela vai acabar vendo algum tipo de vulto. A gente sabe que a gente tem fantasmas, a gente sabe que a gente tem impressões energéticas de pessoas que morreram, e a gente sabe que, mano, acreditar que só tem a gente no universo inteiro é uma burrice muito grande,
certo? Mas acreditar que a gente tem poder de ver tudo também é uma grande burrice. Então vai ficar de cada um, certo? Bom, vocês devem ter reparado que esse podcast está um pouquinho mais longo, a gente já está chegando nos 20 minutos. Ele vai ser o dobro do tamanho do normal, que é 10 minutos, certo? Mas ele não acabou por aqui, certo? Esse assunto é um assunto bem delicado. Lembrando que eu não estou dizendo que alguém está certo e que alguém está errado, nada disso, certo? Mas são visões que eu tive durante esse período. Ainda tem outras trocentas versões do que é um demônio que eu vou falar com vocês nos próximos podcasts. Mas isso é só uma introduçãozinha para que vocês me digam o que é que vocês pensam disso e qual dessas vocês acreditam. Lembrando que eu não quero briga com o nego falando que eu tô certo e tá errado. Não. Só diga no qual você acredita. Porque quando a gente fala de ocultismo, a gente fala muito de crença, certo? E crença nada mais é do que isso. É o que você acredita. O coleguinha pode estar errado, você pode estar errado, os dois podem estar errados e os dois também podem estar certos. Um dia a gente vai descobrir isso, mas não é hoje, certo? Então, galera, por hoje é só. Semana que vem, ou até no final de semana, eu já gravo outro, dependendo do feedback. Visitem o nosso portal imperiumfortuna.com, certo? Comentem, a gente já tem Discord, a gente tem página no Facebook, a gente tem Instagram, certo? Sigam a gente, comentem, peçam matérias, falem lá no Instagram o que é que vocês acharam, né? Porque lá a gente responde em tempo real a vocês. Mas, lembrem-se, nós não somos um grupo que vai ficar dando consulta, não vamos ficar fazendo trabalhinhos pra vocês, botando carta nem nada do tipo. Então não adianta vocês irem lá e falar: eu tô com dor de cabeça, eu acho que é um demônio. A gente não vai fazer nada, certo? Se vocês quiserem, vocês entram no inbox e falem com algum dos membros e tal, aí beleza. Mas a Imperium Fortuna, a gente não vai fazer esse tipo de serviço, entendam isso. É uma ordem, não é uma pessoa que trabalha com isso. Se vocês quiserem entender um pouco sobre essas pessoas que trabalham com isso, ouçam um podcast anterior esse, Não Aceite Doces de Demônios. Certo? Valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Hasta.